Olá, seres humaninhos! Sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Anauara Rodrigues, eu sou professora de literatura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi a primeira escola literária da língua portuguesa. O trovadorismo ocorreu no período da Idade Média. Sendo assim, é importante nós entendermos o pensamento que vigorava na época para a gente compreender a produção artística. No trovadorismo, nós temos a junção de música e poesia. É uma escola literária maravilhosa, eu espero que vocês adorem, assim como eu. Como eu disse para vocês, o trovadorismo ocorreu no período da Idade Média. E apesar da Idade Média ser conhecida como um período de trevas, né? Foi por muito tempo, a Idade Média foi chamada pelos renascentistas por Idade das Trevas. Isso por conta da forte influência que a Igreja Católica exercia, né, sobre as pessoas. Porém, foi um período muito importante culturalmente falando, porque foi na Idade Média, gente, que surgiram as coisas que nós tanto amamos, como, por exemplo, os contos de fadas, as histórias dos cavaleiros medievais. Foi nessa época também que surgiram as primeiras universidades, porque era preciso criar universidades para os padres se formarem. E também foi nessa época que surgiram, por exemplo, os primeiros bancos. Sendo assim, a Idade Média foi um período muito importante culturalmente falando, apesar de sim ter sido marcado como um período de trevas por conta das coisas que ocorreram, como a caça às bruxas, como, por exemplo, as doenças, né, que assolavam a Europa, como a peste negra, dentre tantas outras coisas. Mesmo assim, culturalmente falando, foi um período muito importante. Como eu disse para vocês, na Idade Média, o pensamento que vigorava era o pensamento do teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, era Deus como centro do universo, como medida para todas as coisas. Deus, no caso, gente, sendo representado aí pela igreja. Ou seja, todos os dogmas, tudo que a igreja falava tinha que ser assimilado pelas pessoas como verdade absoluta. Sendo assim, a igreja era quem dominava, quem exercia aí grande influência. E essa influência se dava em todas as áreas, tá? Só para vocês terem noção, naquela época, quem tinha o conhecimento era apenas as pessoas do clero, então o conhecimento ele era restrito. Apenas 2% da população da Europa na época era letrada. Tá? Então, sendo assim, as pessoas eram analfabetas e os únicos que tinham acesso aos livros e a todo o conhecimento eram os membros do clero, né? Então, os padres, os monges e as pessoas que faziam parte da igreja. Foi nesse período que a literatura sai da igreja para ganhar as cortes, para ganhar as ruas, para se popularizar. Então, enquanto que na igreja as missas e os textos eles eram todos feitos em latim, a partir do advento do trovadorismo, os trovadores eles passam a criar as suas cantigas em galego-português, que era a língua que os portugueses falavam naquela época. Ou seja, agora os textos, né, as cantigas, elas passam a fazer parte do dia a dia das pessoas da nobreza a princípio. Depois vai se popularizar e todo mundo vai ter acesso. Okay? O que é importante então nós entendermos? Que no trovadorismo ocorreu o surgimento das cantigas. As cantigas são, como eu disse para vocês, a junção de música e poesia. Lembrando que essa população que não era letrada, a maneira que os trovadores encontraram, né, para facilitar aí o aprendizado, para facilitar com que as pessoas decorassem, né, as suas cantigas, foi através da utilização dos instrumentos. Sendo assim, essa literatura ela era transmitida no boca a boca, de maneira oral. E o fato de ter o acompanhamento musical facilitava a memorização dos versos. Lembrando que existia também uma medida. Sendo assim, eles utilizavam rimas, eles utilizavam vários recursos
para que as pessoas conseguissem memorizar com mais facilidade essas cantigas, ok? Bem, além disso, quem eram esses trovadores? Gente, os trovadores, fiquem bem atentos a essa informação. Eles pertenciam à nobreza, tá bem? Então, trovadores não eram pobres, não, eram tudo filhinho de papai, né? Por quê? Era uma época que as pessoas não tinham acesso à educação, apenas quem pertencia aí à nobreza ou ao clero. Sendo assim, os trovadores, eles eram nobres, pessoas que tinham uma boa condição social, uma boa condição econômica, e eles faziam essas cantigas para entreter o pessoal da corte. Então foi feito a princípio para divertir, para alegrar e animar o pessoal da corte, ok? Bem, os trovadores, eles estavam inseridos em um sistema econômico que era o feudalismo. E é muito importante vocês entenderem o feudalismo, porque algumas relações desse sistema econômico vai se aplicar à literatura, certo? O feudalismo foi uma organização social que consistia na troca de favores, né, a grosso modo dizendo. Na verdade, nós tínhamos o quê? Grandes latifúndios, grandes propriedades rurais que pertenciam ao suzerano, que era o dono daquelas terras, e ele tinha os vassalos, que eram nobres também, que prestavam serviços, que trabalhavam na terra para eles, e existia ali uma relação de vassalagem, ou seja, era uma troca de favores feita através de um pacto de honra, tá? Só para ficar mais claro para vocês entenderem. Lembrando que na Idade Média nós tínhamos muitas guerras, muitas invasões bárbaras. Sendo assim, esses nobres precisavam se ajudar. Então, um oferecia a terra, o outro oferecia, de repente, a proteção contra invasões, né, ou a proteção de soldados, e eles se ajudavam. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, quem já assistiu a série Game of Thrones vai conseguir entender bem o que seria essa relação de vassalagem. É quando o vassalo, ele é fiel ao seu suzerano. Então, por exemplo, na série nós temos muitas pessoas, né, muitos cavalheiros, muitos soldados que são fiéis às casas que eles pertencem, mesmo eles não sendo membros da família. Porque existia esse pacto aí, essa relação de vassalagem, que é quando o vassalo, né, ele se coloca a serviço do suzerano. Além disso, nós tínhamos também os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam na terra. Por que o sistema do feudalismo, ele não pode ser denominado aí como, por exemplo, não era um sistema de escravidão, porque os servos, eles trabalhavam na terra, ok. Porém, eles ganhavam muito pouco, então eles acabavam presos à terra, presos ao senhor feudal, e naquela época não existia mobilidade social. Sendo assim, isso significa dizer que quem nascia pobre morria pobre, quem nascia nobre ia ser feliz, ia curtir bastante, iria morrer nobre, e depois os seus descendentes também iriam desfrutar aí da riqueza e dessa vida boa. É importante entendermos essa observação, porque essa sociedade, então, ela era organizada de uma maneira estamental. Significa dizer que não havia mobilidade entre as classes. Só para a gente entender, na pirâmide social da época. Abaixo nós tínhamos os camponeses, os servos, depois nós tínhamos a nobreza, os cavaleiros, os donos das terras, e acima, no topo da pirâmide, nós tínhamos a igreja, o clero, né, o alto clero, o papa, né, eles eram os tops. Sendo assim, a igreja exercia muita influência, tanto é que tem um papa, que chegou a dizer o seguinte: ele chegou a afirmar que os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Gente, então nessa época a igreja ela era mais importante até mesmo que a monarquia, até mesmo que os reis, né? A igreja era mais importante que os reis, olha só. Tudo isso porque a igreja então dominava a alma, e a alma, segundo eles, a alma é imortal. Segundo eles, a alma era imortal, sim? Eles eram mais poderosos até mesmo que os reis. Bom, e nesse contexto,
nós temos o trovadorismo. E por que é tão importante a gente entender essa relação aí de vassalagem, né? Porque isso vai ser atribuído à literatura. Então, na organização social, existia toda essa vassalagem, esse pacto de honra entre os senhores feudais e essa devoção a Deus, representado pela igreja. Na literatura, essa mesma relação vai se aplicar, só que nós teremos aí uma relação de vassalagem atribuída à figura da mulher e à figura da poesia, ok? Então, enquanto que na organização social a igreja, né, era vista como a musa, como a deusa, como algo a se idealizar porque está num patamar superior, na literatura isso vai se aplicar à mulher amada. Então nós vamos ter aí o amor cortês. Esse termo cortesia, esse termo cavalheirismo, né? Todos esses termos surgiram aí na Idade Média, porque nós tínhamos esse amor cortês. Além disso, o que nós temos de importante para compreendermos no trovadorismo? Que essas cantigas, elas tinham uma temática que refletia nesse pensamento que vigorava na época. Então, enquanto que na sociedade nós tínhamos aí essa relação de vassalagem, de lealdade, essa relação aí entre esses senhores pertencentes à nobreza, isso na literatura vai se aplicar à mulher amada. Então, a mulher amada, ela vai ser vista como esse ser sucerrano, como esse ser superior, enquanto que o eu lírico, normalmente, ele se coloca como uma pessoa pertencente a uma classe inferior. Então, esse eu lírico, ele sempre vai idealizar a mulher amada, porque ela é a sua senhora, ela é como se fosse um ser inalcançável e inatingível. Além das cantigas líricas, que nós vamos estudar no próximo vídeo, que são as cantigas líricas de amor e amigo, mas eu vou explicar no próximo para não ficar muito extenso, nós temos também uma outra temática muito importante, que são as cantigas de escárnio e maldizer, que são as cantigas satíricas. Satírico, gente, vem de satirizar, de tirar um sarrinho, de falar mal. Então, nós teremos esse tipo de temática presente também no trovadorismo. Do mais, é compreendermos isso, que todas essas relações que ocorriam no contexto social, elas vão se refletir também na literatura. Só que na literatura, tudo isso será atribuído à mulher amada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, me siga nas redes sociais e qualquer dúvida é só anotar aqui embaixo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.